Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje iremos trabalhar a página 149 do livro Ler e Escrever, aquele livro de capa vermelha. Na aula anterior, analisamos um trecho do conto Ali Babá e os 40 Ladrões. Hoje analisaremos outro trecho. É a atividade 2G. Leitura colaborativa e análise do trecho do conto Ali Babá e os 40 Ladrões. Releia quer dizer que nós já lemos esse trecho quando lemos o conto inteiro, né? Então vamos reler o trecho em dupla com seu colega. Hoje vocês farão esse trabalho com a professora. O trecho do conto Ali Babá e os 40 Ladrões. E depois responda as perguntas registrando as respostas no quadro. Depois nós vamos registrar as respostas do quadro da página 150. Vamos analisar então o conto. Primeira leitura. Ali Babá chegou em casa, jantou e disse a Samira que ia visitar o irmão. Ao ouvir a história da gruta que se abria, Ali Mansur pensou que o irmão estivesse brincando. Depois, como Ali Babá insistisse, começou a achar que ele estava com febre. Só acreditou em tudo aquilo quando o irmão lhe mostrou o saquinho com as moedas de ouro. Os olhos de Ali Mansur reluziam de cobiça, avaliando o peso de cada uma. Cobiça é a gente querer aquela coisa, né? Ali Babá, diga-me exatamente onde é esse lugar e o que se deve dizer para abrir e fechar a pedra. Amanhã vou até lá. Não, Mansur, não vá. É perigoso. Os ladrões podem aparecer a qualquer momento. Nunca mais ponho meus pés naquele lugar horrível. Já estou arrependido por ter tirado essas moedas. Dinheiro que não vem do trabalho não é honesto. Deixe de ser bobo, Ali Babá. Se não quiser as moedas, deixe-as comigo. Sei muito bem como e onde usá-las. Ali Babá foi para casa. Naquela noite, nem conseguiu dormir. Tamanha era sua preocupação. O que aconteceu, Ali Babá? Por que está tão nervoso? Perguntou Samira, percebendo a apreensão do marido. Ele estava preocupado. O bom homem contou tudo à mulher, inclusive a conversa que tivera com o irmão. Samira então lhe respondeu: Ora, meu marido, você não seria desonesto pegando um pouquinho daquela fortuna. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Aí o ditado que trabalhamos na outra aula, ditado popular. Na manhã seguinte, bem cedo, Ali Mansur saiu de sua rica casa com 10 mulas e 20 cestos e tomou o caminho da pedreira. Lá chegando, ordenou que a gruta se abrisse e entrou. Que maravilha! Vou encher os 20 cestos com joias, ouro, pedras e moedas. Amanhã virei buscar mais. Como Ali Mansur estava sozinho, demorou muito para carregar as mulas. Demorou tanto que os ladrões chegaram e... Fomos descobertos! A porta de Sésamo está aberta. Saquem as espadas! Gritou o chefe dos ladrões. E eles não perdoaram o ambicioso homem, que foi morto com vários golpes. Os ladrões descarregaram seus cavalos, mas como já era tarde, nem retiraram o cesto dos lombos das mulas de Ali Mansur, trancando-as dentro da pedreira. Quando anoiteceu, a cunhada de Ali Babá foi à casa dele. Estava muito preocupada com o marido, que saíra cedo e ainda não voltara. Amanhã vou procurá-lo, Samira. Salima. Não se preocupe, disse Ali Babá, pois já sabia para onde seu irmão tinha ido. Após fazermos essa leitura, nesse trecho, nós vamos analisar as perguntinhas da página 150. Vamos lá? Vocês vão pegar um lápis de cor azul e vão grifar lá no texto algumas coisinhas que nós vamos analisar agora. Como é que nós podemos identificar o tempo, a passagem dele no texto? Se é à noite, se é de manhã,
Se passaram-se vários dias, se foi um dia só. Como é que a gente analisa isso? Tem algumas palavrinhas que podem nos dar dicas. Aqui nós temos o restante do trecho. No dia seguinte, Ali Baba nem levou os seus cestos para colher tâmaras e damascos. Foi diretamente procurar o irmão em Sésamo, pois Mansur nunca jogaria fora uma oportunidade para ficar mais rico. Então, esse trechinho, esse foi o finalzinho do trecho que estava na página 149, ok? E aí, então, nós vamos pegar o azul e vamos voltar no texto para identificar as palavras que nos mostram o tempo, a passagem de tempo, né? Quais palavras que dão as pistas da passagem do tempo? Vamos lá? Primeiramente, crianças, com lápis de cor azul, vocês vão colocar. Ali Baba chegou em casa à noite, ele jantou, tá? Então, jantou quer dizer que ele chegou à noite, né? Depois, qual outra palavrinha? Amanhã vou até lá. Então, quer dizer que era noite e ele disse que amanhã, o Ali Mansur disse que amanhã ele iria até lá na pedreira, né? Depois, naquela noite, ainda naquela noite, o Ali Baba também nem conseguiu dormir, estava preocupado, né? Ainda naquela noite. E depois, na manhã seguinte, muito bem. Então, na manhã seguinte, bem cedo, Ali Mansur saiu da sua casa e foi para a pedreira. Então, primeiro, era noite, ele disse que amanhã iria na pedreira, o Ali Mansur. Naquela noite ainda o Ali Baba ficou preocupado e na manhã seguinte Ali Mansur foi até a pedreira, né? E aí, quando anoiteceu, né? Mais uma passagem de tempo. E na próxima página, no dia seguinte, que o Ali Baba foi procurar o irmão lá em Sésamo, ok? Então aqui nós vamos registrar essa passagem de tempo. Vamos escrever? Muito bem, vamos lá. As palavrinhas encontradas são jantou, né? Que quer dizer que era noite. Eu vou colocar o ponto e vírgula. Depois, amanhã. Naquela noite. Qual mais? Na manhã seguinte. Tudo junto. Não sei o que é esse tá. Na manhã seguinte. E aí? Quando anoiteceu. E depois no dia seguinte. Ok, então jantou à noite, amanhã, naquela noite, na manhã seguinte, quando anoiteceu e no dia seguinte. Muito bem. No dia seguinte tem espaço e anoiteceu, é tudo junto. Tem um espacinho aí, mas é do próprio texto aí, tá bom? Vamos lá? Agora vamos lá. No trecho, acompanhando
No trecho, em quais locais a história acontece? Grifem de amarelo no texto, tá? Então vamos pegar o lápis de cor amarelo e vamos voltar lá na página. Em quais locais a história acontece? Amarelo. Vamos lá? Primeiro, Ali Baba chegou em casa, então a casa de Ali Baba, ok. Depois, a casa de Ali Mansur, tá, o trecho aconteceu nesse, saiu um pouquinho fora, na casa de Ali Baba, na casa de Ali Mansur e na gruta em Sésamo. Então, ó, lá chegando, ordenou que a gruta se abrisse e entrou. Então, nós vamos agora registrar os locais que aconteceram o trecho. Casa de Ali Baba, casa de Ali Mansur e gruta em Sésamo. Muito bem. Casa de Ali Baba, casa de Ali Mansur e na gruta em Sésamo. Muito bem. Agora nós vamos para outra análise. Quem conta essa história? É o Ali Baba? Como que nós podemos saber? Vocês vão pegar o verde, lápis de cor verde. Vamos descobrir como é que a gente sabe que não é o Ali Baba que conta essa história. Sim, senhores, muito bem. Nós temos um narrador, mas nós temos trechos que dizem isso, né? Então, ó, Ali Baba foi para casa. Então, se alguém está contando, quer dizer que é um narrador. Se fosse o Ali Baba, ele diria: eu fui para casa. Ok? Ele estaria contando a história na primeira pessoa. E outro trecho. Isso mesmo, ó. Ali Baba nem levou os seus cestos. Está ali na outra página, 150. Ali Baba nem levou os seus cestos para colher tâmaras e damascos. Senão ele diria: eu nem levei meus cestos para colher tâmaras e damascos. Muito bem. Então nós vamos agora registrar aqui no nosso quadro. Então, se fosse Ali Baba, usaria a palavra eu. Ok? Quem conta é um narrador. Se fosse Ali Baba, usaria a palavra eu. Quem conta a história, para ficar mais completo, né? É um narrador. E aí nós já grifamos lá de verde uns pedacinhos que demonstram essa parte, ok? Próxima. Quem são os personagens que aparecem no trecho lido? Muito bem. A gente vai grifar de vermelho. Pega o vermelho. Então, nós vamos lá. Primeiro, Ali Mansur. Opa. Vamos ver se saiu o vermelho. Primeiro, Ali Mansur. Ali Baba. Samira.
Onde está o nome da Samira? O bom homem, aqui, Samira. E depois os ladrões, né? Como Ali Mansur, aqui os ladrões chegaram. Então, os ladrões e a cunhada de Ali Baba. Aqui, ó, cunhada de Ali Baba. Muito bem. Agora nós vamos registrar lá. Tava dando errado. Isso. No quadro de cima. Ali Baba, né? Ali Mansur, Samira, os ladrões e a cunhada de Ali Baba. Ali Baba, Ali Mansur, Samira, os ladrões e a cunhada de Ali Baba. Muito bem. Vamos lá para agora próxima. Agora vocês vão pegar o lápis de escrever mesmo. Nós vamos agora enumerar os episódios contados. O que são os episódios? As partes que aconteceram, as mudanças de episódio ali, as mudanças de cena, né, da história, do conto. Vamos lá enumerar os episódios. Primeiro, o que aconteceu na história? Ali Baba foi visitar o irmão. Muito bem. Eu vou pegar aqui o meu lápis de escrever, tá? E eu vou fazer uma chave para enumerar o episódio. Então, o primeiro episódio, o Ali Baba, ele foi até a casa do irmão, né? E conversou com ele. Esse é o episódio 1, né? Ele contou, primeiro, né? Ele contou sobre o esconderijo dos ladrões pro irmão dele, ok? Segundo episódio, o irmão, ele é muito ambicioso e ele saiu para ir até... Então, aqui o episódio 1 vai até aqui. Não. O primeiro episódio é só aí mesmo. Então, aí o Ali Baba foi pra casa e aí o irmão dele, é aqui mesmo começa o segundo episódio. Ele muito ambicioso, ele quis ir até na pedreira, né? Até Sésamo para pegar o tesouro. E ele foi morto, né? Vamos ver até onde que vai. Isso. Então, episódio 2. Fiz o 2. Péssimo escrever assim. Depois que os ladrões o mataram, né? O que aconteceu? A cunhada procura Ali Baba. Muito bem. Terceiro episódio. E por último, o que acontece? Isso, Ali Baba desconfia que o irmão foi atrás do tesouro. Então agora nós vamos registrar isso, tá bom? Então, primeiro episódio. O que aconteceu primeiro? Ali Baba conta pro seu irmão, né? Conta ao
sobre o tesouro. Aí 2. O irmão, ele era como? Ambicioso, muito bem. Vai até o tesouro e é morto pelos ladrões, né? Depois, número 3. O que acontece depois? A cunhada de Ali Baba fica preocupada, né? E procura ele. E por último, Ali Baba desconfia de onde o irmão está, mas ele não chega até ir lá, né? Então a gente não vai pôr que ele foi até lá. Vocês vão tentar colocar direitinho aí dentro, tá? Então Ali Baba conta ao irmão sobre o tesouro. O irmão ambicioso vai até o tesouro e é morto pelos ladrões. A cunhada de Ali Baba fica preocupada e vai procurar, né, com o Ali Baba. E Ali Baba desconfia de onde o irmão está, mas ele nesse trecho ele ainda não foi, né? Então tá bom. Temos aí as respostas e a nossa análise desse trecho do conto de Ali Baba. Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo.